O que pode mudar na vida de milhões de brasileiros se existir uma reforma política? A discussão foi ampliada assim que a presidente Dilma Rousseff conseguiu a reeleição. Dependendo da proposta aprovada, isso pode mudar a forma como os deputados e vereadores são eleitos e também determinar o final do financiamento de campanha feito por empresas privadas. Para isso, a consulta popular sobre a reforma política pode ser feita por plebiscito ou referendo. Mas será que a sociedade entende sobre o assunto? Saiba mais no Interferência. Mais de 20 anos que a gente sabe da necessidade dela e que os políticos que estão aí não fazem, porque chegou num limite que não dá mais para mexer sem que eles tenham comprometido o seu interesse em se manter no poder. Então, dessa classe política que está aí, não sai mais reforma eleitoral. O país precisa dessa reforma política, tem que discutir, dialogar. Eu acho que a presidência Dilma Rousseff agora, nesse segundo mandato dela, tem que começar a discutir com mais amplitude e com a população. Eu acho que é o sentimento do povo brasileiro para que a gente tenha uma reforma que já vem discutindo há muito tempo no Congresso Nacional. A reforma política nossa foi feita, eu diria, ainda nos anos 40, porque de lá para cá o que houve foi um ajustamento, não mudou muita coisa, né? Então, mesmo com as constituições posteriores, nós não tivemos grandes novidades no que se diz respeito à questão da organização política do país. Tem que ter também a participação da sociedade civil, que é importante também, não é só questionar e também não participar. Isso vai ser uma discussão ampla com todos nós, não só com os políticos, mas também com a sociedade civil, porque eu acho que é muito importante e tem que sair do papel essa reforma política. Uma mudança de perspectiva iria aumentar ainda mais o grau de complexidade e a população efetivamente não conseguiria entender e talvez fosse dar muito poder a um determinado segmento que não seria. Mais de 20 anos que a gente sabe da necessidade dela e que os políticos que estão aí não fazem, porque chegou num limite que não dá mais para mexer sem que eles tenham comprometido o seu interesse em se manter no poder. Então, dessa classe política que está aí, não sai mais reforma eleitoral. O país precisa dessa reforma política, tem que discutir, dialogar. Eu acho que a presidência Dilma Rousseff agora, nesse segundo mandato dela, tem que começar a discutir com mais amplitude e com a população. Eu acho que é o sentimento do povo brasileiro para que a gente tenha uma reforma que já vem discutindo há muito tempo no Congresso Nacional. A reforma política nossa foi feita, eu diria, ainda nos anos 40, porque de lá para cá o que houve foi um ajustamento, não mudou muita coisa, né? Então, mesmo com as constituições posteriores, nós não tivemos grandes novidades no que se diz respeito à questão da organização política do país. Tem que ter também a participação da sociedade civil, que é importante também, não é só questionar e também não participar. Isso vai ser uma discussão ampla com todos nós, não só com os políticos, mas também com a sociedade civil, porque eu acho que é muito importante e tem que sair do papel essa reforma política. Uma mudança de perspectiva iria aumentar ainda mais o grau de complexidade e a população efetivamente não conseguiria. No referendo é o contrário. No referendo, primeiro se faz a norma, só que ela, para entrar em vigor, tem que ter o aprove-se da sociedade, através do referendo. Então, a diferença é que não existe lei pronta nem emenda à Constituição pronta. E no outro, que é o referendo, a lei está pronta para entrar em vigor e depende desse sim da sociedade brasileira. O voto, assim, é obrigatório, agora vota quem quer. Eu prefiro justificar ou não ir votar, ou votar nulo, votar em branco.
atualmente, nossa sociedade não tem o devido amadurecimento para que ela ela entenda sobre a necessidade, a consciência, independente de ser ou não obrigatório, de estar participando do processo eleitoral como um instrumento de garantia da cidadania. Eu acho que não deveria ter, apesar do nosso país ser um país subdesenvolvido ainda, está caminhando para o desenvolvimento, mas subdesenvolvido, eu acho que não deveria ter. Porque hoje o processo eleitoral fragiliza a nossa democracia e quem decide o processo eleitoral é o poder econômico. Os mandatos são comprados, então a democracia deixou de ser representativa e passou a ser uma democracia mercantilizada. Infelizmente, aqui no país a gente ainda tem essa questão muito enrustida, porque a gente não tem a divulgação ampla de uma forma realmente transparente, que de fato é gasto com o que é declarado. A gente percebe essa divergência de uma forma muito flagrante. É uma pena que realmente não se apura essa divergência toda que a gente vê na prática e do que efetivamente é declarado. Então, a questão do financiamento das campanhas eleitorais realmente é um tópico que merece e precisa ser revisto. A possibilidade estaria, através de uma emenda à Constituição, já que é matéria constitucional, de transformar o voto em facultativo e não obrigatório para as pessoas entre 18 e 70 anos. Então, é um momento adequado para se discutir a obrigatoriedade do voto, não é? Como é também oportuno se discutir, não é, a questão do financiamento da campanha e como vai se fazer o pagamento das despesas nas campanhas eleitorais. Se vai se ter repasse de dinheiro público ou se vai aceitar as doações das pessoas físicas e das empresas. Acho que a sociedade civil organizada, através das suas instituições, sindicatos, associações, ordens dos advogados, etc., deve discutir em todos os níveis, nos municípios, nos bairros, enfim, no Brasil inteiro, para poder contribuir e poder escolher exatamente a melhor forma de se fazer uma reforma que é preciso. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.